Você quer conhecer a organização adventista? Compare a teoria e a prática do seu departamento jurídico. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós damos continuidade à nossa série sobre as entranhas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sei que muitos de vocês estão curiosos para que a gente continue a falar sobre o salário dos pastores. E nós vamos fazer isso daqui a alguns vídeos. Antes disso, entretanto, eu gostaria de demonstrar para vocês, na prática, como funciona a organização adventista do sétimo dia, muito além de meras questões de salários e benefícios e isso ou aquilo. Tudo isso tem o seu espaço, é importante dentro da organização, mas existem coisas mais importantes do que o dinheiro, que tem que ver com as questões éticas. E uma das formas mais interessantes da gente avaliar como que uma organização religiosa se comporta em termos éticos é a gente avaliar como que o departamento jurídico da referida instituição se porta diante de questões conflitantes e litigiosas, né? Que tem que ver com os processos judiciais que são normais e comuns dentro do universo onde a gente vive, que é um universo civilizado e não bárbaro. Em função disso, existe uma prática de você poder tratar as questões litigiosas num contexto civilizado através de processos judiciais. Portanto, toda organização religiosa que tem o tamanho que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um departamento jurídico para lidar com questões de processos judiciais na área criminal, na área tributária, na área trabalhista, na área civil ou onde quer que seja aí, na área de marcas e patentes, direitos autorais, e sei lá, um monte de áreas do direito em que possa existir algum conflito que acabe envolvendo a organização adventista do sétimo dia. Por causa disso, a Igreja, no seu livro dos regulamentos eclesiástico-administrativos, estabelece como deve funcionar o departamento jurídico da igreja. E eu queria mostrar para vocês o que a Igreja Adventista do Sétimo Dia fala a esse respeito na sua Constituição, no seu livro de praxes, né? Que é o livro que basicamente estabelece a estrutura jurídica fundamental da existência da igreja e do funcionamento da igreja adventista. Então a gente sai agora aqui desse ambiente e vamos lá para o livro dos regulamentos eclesiásticos administrativos. Vem comigo. Olha aí, meus amados irmãos e irmãs, estamos diante dos regulamentos eclesiástico-administrativos que regem a instituição adventista do sétimo dia. E hoje a gente vai começar a tratar daquilo que seriam, né, os princípios éticos que deveriam nortear na prática o departamento jurídico, a assessoria legal da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então vamos dar uma lida aí no que diz o tópico B120 do nosso livro de praxes, que vai tratar dessa discussão a respeito do departamento jurídico. Aí o regulamento diz o seguinte: assessoramento legal. A igreja, em todos os níveis, divisão, união e campos locais, buscará e usará assessoramento legal profissional. Para quê? Para proteger a igreja no cumprimento de sua missão. Então, qual é o objetivo do departamento jurídico da igreja? Proteger a igreja no cumprimento de sua missão. Guardem essa informação que ela vai ser importante ainda dentro desse vídeo. Aí o regulamento continua dizendo o seguinte: advogados adventistas. Ao selecionar advogados qualificados para assistir à organização,
será dada prioridade aos membros da igreja, desde que estejam habilitados para atuar na jurisdição correspondente e tenham credenciais profissionais e as especializações adequadas às necessidades da igreja. Então, em geral, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, tanto quanto possível, tem advogados adventistas, que naturalmente comungam aí dos princípios de fé, pelo menos na teoria, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, quanto a inúmeras questões, e aí facilita na hora, né, de entender o ethos suposto da organização, da igreja e tudo mais, para poder fazer o trabalho de advogar para a igreja, tá bom? Aí, o último tópico que a gente vai ler aqui nesse momento diz o seguinte: ética da assessoria legal. Legal, hein, gente? Os advogados que aconselham e representam a igreja devem dar sempre e em todos os assuntos o conselho legal compatível com as leis vigentes. Porém, acima e além dos requerimentos e procedimentos legais, espera-se que sua atuação profissional esteja fundamentada primordialmente nos princípios bíblicos da ética, da moral e da justiça. Para quê? Para que a igreja assuma e projete uma posição de liderança moral e social, em harmonia com as Escrituras e com o dever de refletir o amor cristão. Tá claro para vocês, então, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia espera dos seus advogados não somente competência jurídica, nos termos das leis do país no qual os referidos advogados adventistas, eles atuam. No contexto, por exemplo, da divisão sul-americana, são 8 países, leis brasileiras, argentinas, chilenas, paraguaias, uruguaias, etc. Tá? Então, no caso aqui do Brasil, você tem que ser um advogado adventista brasileiro, membro da igreja, e que não somente conheça do seu mistério, né, jurídico, mas que além disso, além e acima desses requerimentos e procedimentos legais, a sua atuação profissional deve estar fundamentada de acordo com os princípios bíblicos da ética, da moral e da justiça. Para que então a igreja, né, assuma e projete uma posição de liderança moral e social, tudo em harmonia com as Escrituras e com o dever de refletir o amor cristão. Bom, a partir de agora, a gente vai avaliar um pouquinho mais sobre o que tudo isso implica na prática. E a chave para a gente continuar a nossa discussão tem que ver com esse ponto B120.05, que diz que o objetivo do departamento jurídico é proteger a igreja no cumprimento da sua missão. Então vamos dar um Ctrl F aqui e vamos colocar missão da igreja dentro desse documento, e aí nós vamos encontrar aquilo que é a declaração de missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Lembra que o departamento jurídico tem o dever estatutário de proteger a igreja no cumprimento da missão, da sua missão. Então é importante a gente conhecer a declaração de missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que vai conter um pouquinho mais de esclarecimento daquilo que deveriam ser os princípios éticos do departamento jurídico da igreja na hora de fazer o seu trabalho jurídico. Beleza? Isso vai ficar muito divertido no futuro breve dentro dessa série, tá bom? Aí o livro dos regulamentos eclesiástico-administrativos diz o seguinte: declaração de missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nossa missão: fazer discípulos de Jesus Cristo, que vivam como suas testemunhas amorosas e proclamem a todas as pessoas o Evangelho eterno das 3 mensagens angélicas em preparação para sua breve volta, de acordo aí com os textos bíblicos. Nosso método:
guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, os adventistas do sétimo dia buscam alcançar essa missão por meio de um viver semelhante ao de Cristo, comunicando, discipulando, ensinando, curando e servindo. Olha que interessante, né? Essa é a missão da igreja, ser guiado pela Bíblia, pelo Espírito Santo, e essa missão é viver semelhantemente a Cristo e fazendo aí as coisas que Jesus fazia. Em harmonia com a revelação bíblica, os adventistas do sétimo dia entendem como clímax do plano de Deus a restauração de toda a sua criação, a completa harmonia com sua perfeita vontade e justiça. Essa é a visão, né, da igreja adventista. Então, declaração de identidade e implementação da missão. Como é que a gente faz essas coisas aí e cumpre a missão da igreja na prática? Bom, olha só. A igreja adventista do sétimo dia se vê como a igreja remanescente da profecia bíblica, do tempo do fim. Os membros da igreja, individual e coletivamente, compreendem seu papel especial como embaixadores do reino de Deus e mensageiros do breve retorno de Jesus Cristo. Os adventistas do sétimo dia se alistaram como co-trabalhadores de Deus em sua missão de resgatar o mundo do poder e da presença do mal como parte do grande conflito entre Cristo e Satanás. Então existe um grande conflito entre Deus e o diabo, Jesus e Satanás. E a nossa missão é resgatar o mundo do poder e da presença do mal, né? E isso é importante, interessante, esse é o cumprimento da missão. Aí, olha só como que o texto aqui continua. Portanto, cada aspecto da vida de um membro da igreja, inclusive dos advogados da igreja, né, é influenciado pela convicção de que vivemos nos últimos dias descritos na profecia bíblica e de que o retorno de Jesus é iminente. Os adventistas do sétimo dia são chamados por Deus a viver neste mundo, onde cada ação da vida do cristão é feita em nome de Jesus e para fazer avançar o seu reino. Olha que coisa linda, né? Tudo o que o cristão faz, inclusive o advogado cristão adventista, é feito em nome de Jesus com o objetivo de fazer avançar o reino. Muito legal. Implementação da nossa missão. Os adventistas do sétimo dia afirmam a Bíblia como a revelação infalível de Deus e da sua vontade, aceitando sua autoridade na vida da igreja e de cada crente, e seu papel fundamental para a fé e a doutrina. Os adventistas do sétimo dia acreditam que o Espírito Santo é o poder que transforma vidas e prepara as pessoas com habilidades para fazer avançar o reino de Deus neste mundo, inclusive com habilidades jurídicas, né? Então, olha que coisa importante. É o Espírito Santo que tem que usar os advogados, né, para fazer avançar o reino de Deus no mundo. Não pode ser de outra forma, galera. Chamados por Deus, guiados pela Bíblia e fortalecidos pelo Espírito Santo, nós, adventistas do sétimo dia, onde quer que vivamos no mundo, nos dedicamos a 6 pontos aí que terminam a nossa leitura nesse momento aqui. Tá? Então, o que são as 6 coisas que nós, adventistas, devemos nos dedicar a no cumprimento da missão? E aí lembra que o dever dos advogados é proteger a igreja no cumprimento desta missão, beleza? Então, o que os advogados têm que fazer? Proteger a igreja naquilo que a igreja vive seguindo esses princípios aí, se dedicando a, primeiro, viver como Cristo. Então, como é que faz isso na prática? Ilustrar o senhorio de Jesus em nossa vida por meio de comportamentos morais, éticos e sociais que sejam consistentes com os ensinamentos e o exemplo de Jesus. Então, o que o departamento jurídico da igreja tem que defender? Tem que defender a igreja na medida em que ela pratica comportamentos morais, éticos e sociais consistentes com os ensinamentos e o exemplo de Jesus, tá bom? Segundo ponto, comunicar como Cristo. Percebendo que todos são chamados para o testemunho ativo, nós compartilhamos através de conversas pessoais,
da pregação, da publicação e das artes, a mensagem da Bíblia sobre Deus e sobre a esperança e a salvação oferecida por meio da vida, ministério, morte expiatória, ressurreição e ministério sumo sacerdotal de Jesus Cristo. Ou seja, tudo que a igreja pratica naquilo que conversa, prega, publica, canta e etc e tal, é a Bíblia, é a mensagem sobre Deus e Jesus e etc e tal. E naquilo que a igreja faz essas coisas, o departamento jurídico da igreja está ali para proteger essa comunicação da parte da igreja, né, cumprindo a sua missão. Aí o terceiro ponto aqui, discipular como Cristo. Afirmando a importância vital do crescimento e desenvolvimento espirituais contínuos entre todos os que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, nós ensinamos e instruímos uns aos outros em uma vida justa. Provemos treinamento para que o testemunho eficaz incentivamos a obediência responsiva à vontade de Deus. Então, o que o departamento jurídico da igreja tem que proteger? A igreja, naquilo em que ela ensina e instrui uns aos outros em uma vida justa, certo? Tem que ter justiça de vida, se você quer cumprir a missão da igreja. E aí, naquilo que você tem uma vida justa, o departamento jurídico da igreja vai te defender, caso você tenha algum problema, ao ter uma vida justa. Então, vamos trabalhar com a seguinte hipótese. Você é um guardador do sábado. E aí daqui a pouco sai uma lei ou uma tentativa de um projeto de lei para criminalizar quem guarda o sábado. Então, o departamento jurídico vai lá tentar defender você, para que você possa guardar o sábado sem ser considerado um criminoso na sociedade, porque você está fazendo o quê? Você está ensinando e instruindo uns aos outros na vida justa, seguindo a obediência de Deus, né, obedecendo os mandamentos de Deus. Então o departamento jurídico é feito para proteger você que guarda os mandamentos de Deus. Não é legal? Show de bola. Ensinar como Cristo. Reconhecendo que o desenvolvimento da mente e do caráter é essencial ao plano redentor de Deus. Nós promovemos o crescimento de uma compreensão madura, de um relacionamento com Deus, sua palavra e o universo criado. Então, naquilo que a igreja pratica essas coisas, o departamento jurídico está lá para proteger a igreja. Curar como Cristo. Afirmando os princípios bíblicos do bem-estar da pessoa inteira, nós fazemos da vida saudável e da cura dos doentes uma prioridade. E através do nosso ministério aos pobres e oprimidos, cooperamos com o Criador em sua compassiva obra de restauração, né? Quantas coisas legais a Igreja Adventista faz, não é verdade? E por fim, aqui, servir como Cristo. Seguindo o exemplo de Jesus, nós nos comprometemos com um serviço humilde, ministrando aos indivíduos e populações mais afetados pela pobreza, tragédia, desesperança e doença. Então esses são os princípios daquilo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia chama de declaração de missão. Então são essas questões aí, seguir a Bíblia, o Espírito Santo, a palavra de Deus, a vida justa, correta, fazer as coisas boas. E naquilo que a igreja faz as coisas boas, tem que ter um departamento jurídico para proteger a igreja, para que ela continue fazendo essas coisas boas, que é da sua missão, do seu DNA, do seu chamado realizar. Tudo isso, inclusive, de acordo com a Bíblia, né? Guiados pela Bíblia. Então é a palavra de Deus que deve ser a missão da igreja. Andar em harmonia com a palavra de Deus, ou seja, não fazer nada que a Bíblia condene e fazer tudo que a Bíblia aprova. Beleza? Então, esse é o conteúdo da declaração de missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que os advogados da igreja têm o dever de proteger a igreja enquanto ela cumpre essa missão. Beleza, galera? Só que, antes da gente terminar esse vídeo, eu tenho algumas perguntas a fazer a respeito do departamento jurídico da igreja. E que a gente vai, inclusive, começar a responder no próximo vídeo, não nesse. Então agora a gente já está no finalzinho do vídeo, vamos levantar algumas perguntas, e no próximo vídeo a gente começa a responder essas perguntas, beleza? Caso a igreja contenha pessoas que não vivam como testemunhas amorosas de Jesus Cristo,
Existe algum departamento jurídico para defender quem não vive como testemunha amorosa de Cristo? Não, porque o departamento jurídico é feito para proteger a igreja naquilo que cumpre a missão, não que não cumpre, certo? Então, por exemplo, se existem pessoas vivendo não como testemunhas amorosas de Jesus Cristo, tais pessoas não têm o direito de utilizar o departamento jurídico da igreja para suas defesas pessoais, certo? Acho que isso é muito óbvio e verdadeiro. Se tiver alguém não sendo guiado pela Bíblia nos seus comportamentos, tal pessoa não deve ser, de alguma maneira, poder dispor do departamento jurídico da igreja para sua defesa pessoal, certo? E não está sendo guiado pela Bíblia, não está cumprindo a missão da igreja. O departamento jurídico é feito para proteger a igreja naquilo que cumpre a missão, não para proteger pessoas que não cumprem a missão, certo? E assim nós poderíamos, né, dar exemplos em relação a todos os pontos que a gente acabou de ler. Então, por exemplo, né, a gente viu aqui que a missão da igreja tem que ver com comportamentos morais, éticos e sociais consistentes com os ensinamentos e o exemplo de Jesus, certo? Então, olha que coisa interessante. Jesus ensinou algumas coisas muito importantes a respeito, por exemplo, da mentira. Você acha que um departamento jurídico da igreja pode mentir para supostamente proteger a igreja no cumprimento da missão? Não dá. Por quê? Porque o próprio departamento jurídico da igreja tem que cumprir o que diz esse voto aqui. O que diz a declaração de missão da igreja, que é o quê? Comportamentos morais, éticos e sociais consistentes com os ensinamentos e o exemplo de Jesus. Jesus ensinou que o pai da mentira é o diabo. Ele deu o exemplo de ser o caminho, a verdade e a vida. Ele ensinou dessa maneira que nós não devemos falar mentira e devemos falar verdade. Esse é o ensinamento e o exemplo de Jesus. Então o departamento jurídico da igreja, ele tem que falar a verdade e não falar a mentira. Não é uma coisa assim meio óbvia, galera? Eu acho que é bem óbvio, né? Isso é exatamente o que ensina aqui a declaração de missão, né? Então, por exemplo, ensinar e instruir uns aos outros em uma vida justa, certo? Não pode haver um departamento jurídico da igreja que defende injustiça. O que deve haver é um departamento jurídico que protege a igreja naquilo em que a igreja promove o que é uma vida justa, da parte dos seus líderes, dos seus membros, das relações entre as pessoas dentro da igreja, né? Não é verdade? Beleza, galerinha. Então, essas perguntas que eu trago, se o departamento jurídico da igreja pode mentir, pode defender pessoas que não estão cumprindo os regulamentos da igreja, pode, de alguma maneira, defender aquilo que não é correto e não é justo, começa a ser respondido através dos próximos vídeos, beleza? Então, até lá e fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.